Entrevista aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. A obstrução na Câmara dos Deputados e no Senado continua. Os parlamentares da oposição resistem em voltar às atividades normais. O Planalto tenta focar em pautas econômicas, sobre as quais há o mínimo de consenso para tentar driblar esse momento um pouco mais delicado no Congresso. A gente vai conversar agora com o deputado federal Capitão Alberto, do PL do Amazonas. Deputado, bom dia, obrigado pela entrevista. Bom dia, Rafael. É sempre um prazer estar falando na Jovem Pan. Qual é o nível de insatisfação no plenário da Câmara com o Supremo Tribunal Federal e qual é a perspectiva de que haja acordo, pelo menos para andamento de algumas pautas, como na área da economia, sobre as quais, como eu disse, não há tanta polêmica assim, deputado? O STF esticou a corda demais e não é nesses dias. A gente observa já há alguns anos o STF esticando a corda com o Congresso Nacional, fazendo a quebra da harmonia entre os poderes, o STF legislando no nosso país em assuntos que estavam consolidados, por exemplo, a legalização das drogas, uma lei que é de 2006 e o Congresso está legislando nesse momento. Agora quer legislar sobre o aborto, que é matéria para o Congresso decidir, para deputados, senadores que foram eleitos pelo povo, mas que o STF não tem respeitado a eleição. A eleição que agora, em 2022, nós vimos de perto isso, como o TSE, ministros, principalmente os ministros do Supremo, em especial o ministro Alexandre de Moraes, como não pesou a balança da justiça durante essa eleição. A própria Jovem Pan, como foi perseguida. Então, os poderes foram usurpados. Os poderes estão sendo usurpados pelo Supremo Tribunal Federal. E chegou um momento que o Congresso Nacional, a oposição, falou: chega, basta, acho que nós temos que dar uma resposta para quem nos elegeu, para quem nos colocou no Congresso Nacional, que foi o povo brasileiro, que nos questiona a todo momento. Vocês não vão fazer nada? Qual é a posição? Quem poderia fazer alguma coisa mais concreta seria o Senado Federal, que é a responsabilidade do Senado Federal fazer essa harmonia com o Supremo Tribunal Federal. Mas nós, deputados, também somos cobrados. Então, a oposição tomou essa decisão de entrar em obstrução para dar uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, para pressionar a casa, a pautar temas que o Congresso, que o STF, nesse momento, está legislando, como a questão do aborto agora, que nós temos um projeto que é o Estatuto do Nasciturno, que nós queremos votar e mostrar para a população brasileira que nós fomos eleitos para isso, para legislar. Então, é um instrumento, a obstrução é um instrumento da oposição para poder reivindicar e equilibrar os poderes, fazer essa harmonia entre os poderes. Para além dessa reação, deputado, da Câmara dos Deputados, principalmente com esse movimento de obstrução, o Congresso como um todo tem se movimentado com a aprovação de PECs, discussão de PECs para se criar um embate, não talvez propositadamente, com a Suprema Corte, para mostrar que as duas casas estão insatisfeitas em relação ao que julgam ser uma invasão de competência dos ministros do STF. E daí eu cito ontem a aprovação na CCJ do Senado daquela PEC do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, em que ele estabelece regras justamente para que haja uma limitação de decisões monocráticas, aquelas decididas por um único juiz na Suprema Corte, e também regras para se limitar o período de vigência de suspensão de julgamentos por meio de pedido de vista. E tem ainda outras PECs em discussão tramitando. Como a Câmara dos Deputados está acompanhando essas discussões que logo, logo chegam na casa? Isso. O Senado Federal tomou a iniciativa, fez pela pressão, acredito pela pressão popular, aprovou o marco temporal agora no Senado Federal, recentemente. Estamos esperando agora a sanção presidencial, que eu acredito que vai ter vários vetos do presidente Lula, mas que o Congresso Nacional já se prontificou, já sinalizou que mesmo que tenha veto do presidente, nós vamos derrubar esse veto no Congresso Nacional. A aprovação dessa PEC citada agora na CCJ é outro sinal. O próprio presidente do Senado já fez alguns discursos sobre a questão da legalização das drogas, agora falou de uma nova formação do ministro da nossa Suprema Corte,
que teria um mandato, né? Seria um tempo determinado para limitar esses poderes que parece que esses poderes não têm limites. E tem que ter. Nós temos que ter um equilíbrio entre os poderes, porque é assim que está na nossa Constituição. Agora, na Câmara dos Deputados, nós vamos continuar em obstrução. Lógico, respondendo a pergunta que eu acabei não respondendo na pergunta passada do Rafael, que era sobre e se tiver alguma pauta de interesse do Brasil. Ontem, por exemplo, tinha uma pauta que era sobre saúde, que era sobre a fibromialgia. Então, nós tiramos a obstrução e votamos. Então, lógico, dentro da sensibilidade do que for urgente, do que for realmente importante para o nosso país, isso será analisado e com muita coerência. Nós não vamos atrapalhar jamais aquela oposição propositiva para o nosso país. Não quanto pior, melhor. Agora, nós precisávamos dar uma posição, uma reação para o Supremo Tribunal Federal equilibrar, que a gente pudesse equilibrar esses poderes que há muito tempo anda desequilibrado. Deputado, o Luiz Felipe Dávila tem uma pergunta para o senhor também. Dávila. Deputado, muito bom dia. Deputado, esperamos o Congresso Nacional reagindo aí fortemente e retomando pautas importantes, como o próprio marco temporal, que será provavelmente, como o senhor bem disse, vetado pelo presidente da República, e nós precisamos resolver isso. Nós não podemos viver essa insegurança jurídica no campo, e como está claramente na Constituição, né? Segundo ponto, eu queria te perguntar sobre a questão das pautas econômicas. A única pauta econômica que esse governo tem é aumentar imposto. É inacreditável. Todos os projetos que ele envia é aumentar imposto. E o Congresso Nacional já disse claramente que não vai endossar aumento da carga tributária que o brasileiro não aguenta mais pagar. Essa promessa vai ser cumprida, deputado? Eu tenho minhas dúvidas em algum tipo de tema. Então, você foi muito preciso, Dávila, em relação à característica desse governo. A característica desse governo é aumentar o gasto do governo, aumentar o número de ministério, só que para a conta fechar, buscar o equilíbrio fiscal para isso, ele toma uma triste decisão de aumentar a carga tributária. Carga tributária essa do nosso país, que é uma das maiores do mundo, se não for a maior. Só que existe um determinado ponto da economia, chamada curva de Laffer, que quando você aumenta demais a carga tributária, você acaba, ao determinado tempo, reduzindo a arrecadação, porque o ambiente fica hostil, nós perdemos competitividade e a arrecadação reduz. Então, o governo, ao tomar essa atitude de aumentar a carga tributária no nosso país, inclusive está sendo discutido agora no Senado, a reforma tributária, que pode, no primeiro momento, aumentar demasiadamente a carga tributária, isso pode, eu tenho certeza que vai reduzir a arrecadação pela falta de competitividade no nosso país. Por exemplo, agora está previsto voltar a questão da tributação das offshores, que está previsto para o dia 24, ia ser votado ontem, mas como nós estamos em oposição, foi postergado para o dia 24. Então vai ser uma luta constante do governo querendo aumentar a tributação, mas o Congresso, posso falar pela Câmara dos Deputados, não consigo falar pelo Senado, mas tem uma característica de ser centro-direita, há uma tendência de rejeitar projetos que aumentem a carga tributária. Roberto Mota agora, deputado, pergunta. Bom dia, deputado. Essas decisões sobre pautas polêmicas têm incomodado a sociedade não só porque elas têm sido tomadas por via judicial, mas principalmente porque elas vão na direção contrária do sentimento da maioria da sociedade, como, por exemplo, no caso das drogas. No Congresso, a preocupação com esse reequilíbrio de poderes existe em todos os partidos ou está limitada aos partidos de oposição? Existe um sentimento do centro em reagir, lógico, a oposição, no caso, os partidos do governo, eles utilizaram muito o Supremo Tribunal, até partidos menores, para tentar interferir nas derrotas que aconteciam no Congresso. Isso é um absurdo. Nós votamos, a maioria
O Congresso consolida uma legislação e um partido que tem, de repente, 3 deputados federais entra no Supremo Tribunal e muda o entendimento que foi votado no Congresso. Você falou muito bem que, por exemplo, a legalização das drogas. A população, 70% da população é contra a legalização das drogas. Por isso que quem vota, quem tem que legislar é o Congresso Nacional, que foi eleito pela população, que tem esse sentimento, que traz esse sentimento do povo. Não o ministro da Suprema Corte, que não foi eleito, que não tem voto nenhum. Foi um ministro indicado pelo presidente da República. E aí vem outro caso, legalização das drogas, questão do aborto. A nossa população, 80% da população é cristã, é contra o aborto e agora está sendo discutido, ao invés de ser discutido no Congresso Nacional, para levar esse sentimento realmente da população, porque são deputados, são senadores que foram eleitos pelo povo, por uma canetada, por 11 ministros, poderá tomar uma decisão que é contrária à vontade da população. E a população tem nos cobrado, tem pressionado muito. A reação dos senadores, quanto tempo os senadores ficaram calados em relação aos desmandos e às interferências do Supremo Tribunal Federal. Porém, com as redes sociais, a pressão popular, os senadores tiveram que tomar uma atitude. E antes tarde do que nunca, os senadores estão agora votando projetos importantes. A Câmara dos Deputados agora precisa também dar uma resposta para o povo. Por isso que nós estamos em oposição, para pressionar o presidente da Casa a votar pautas importantes e também nos ajudar a pressionar o Supremo Tribunal Federal. Bom, nós ouvimos o deputado federal Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. Deputado, obrigado pela entrevista. É sempre um prazer estar falando com a Jovem Pan e espero que a população entenda que nós continuamos trabalhando, mesmo estando em oposição. Ontem mesmo apresentei vários projetos de lei, estamos fiscalizando o governo federal, mas a obstrução é um instrumento democrático para que você possa, somente da oposição, possa equilibrar os poderes. Muito obrigada, deputado. Agora, 8h40.